Há um grande debate durante a história da Igreja sobre a relação entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Há uma polarização entre esses dois conceitos. Uns tendem a dar ênfase à soberania de Deus, negando a responsabilidade humana. Outros tendem a dar ênfase à responsabilidade humana, negando a soberania de Deus. Mas o que a Bíblia afirma? Antes, vamos conhecer quais são esses dois polos que tendem a dar ênfase, por um lado, à soberania de Deus e, pelo outro, à responsabilidade humana. De um lado, temos o hipercalvinismo, que é uma perversão do calvinismo. O hipercalvinismo tende a dar ênfase à soberania de Deus, negando a responsabilidade humana. No hipercalvinismo, a necessidade de evangelizar a todos é negada, e a perseverança dos santos, a responsabilidade humana de buscar a santificação e perseverar até o fim é retirada. Por outro lado, o arminianismo, que mesmo sendo um desvio da revelação bíblica, é a posição com mais adeptos no dia de hoje. Essa posição tende a dar ênfase ao polo oposto, à responsabilidade humana, pregando que o homem possui livre-arbítrio, ou seja, o poder para aceitar ou rejeitar o evangelho segundo as suas próprias escolhas. Nessa posição, o homem se torna autônomo, se tornando coautor da salvação, negando a graça soberana de Deus na salvação, pregando que o homem pode cair da graça, ou seja, o homem mantém-se salvo segundo os seus próprios esforços. O ponto de equilíbrio bíblico entre esses dois polos é o calvinismo, que mantém as duas verdades juntas, tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana. Ou seja, Deus é soberano em determinar quem será salvo e preservar os eleitos na fé até o fim, tanto quanto o homem é responsável por crer no Evangelho, por buscar a santificação, perseverando na fé até o dia final. E aqui precisamos compreender que o calvinismo é a posição correta, não porque é o equilíbrio entre os dois polos. Devemos entender que nem sempre o equilíbrio é correto, pois alguns cristãos afirmam que nós devemos sempre buscar o equilíbrio. Mas isso é uma falácia, pois se o equilíbrio não for bíblico, deve ser rejeitado. O calvinismo é correto porque é a posição que interpreta fielmente a revelação bíblica sobre a relação entre soberania de Deus e responsabilidade humana. A Escritura afirma que Deus é a causa última de tudo o que acontece. Ou seja, Deus decretou tudo o que aconteceria na história, inclusive todos os aspectos da vida humana. Ao mesmo tempo, a Escritura afirma que os seres humanos são responsáveis por seus atos. Isso significa que a obra da salvação é exclusivamente de Deus. Deus elege, predestina, chama, justifica, santifica e glorifica os eleitos. Mas a Escritura também afirma que o homem é responsável por crer no Evangelho, por obedecer fielmente à lei de Deus, sendo santificado e preservado até o fim. Tanto a soberania de Deus como a responsabilidade humana são verdades bíblicas que precisam ser demonstradas, precisam ser pregadas a todos os cristãos. Há dois polos antibíblicos, o hipercalvinismo e o arminianismo. No meio, mostrando o equilíbrio bíblico, testemunhando fielmente o que a Escritura Sagrada revela, está o calvinismo. De Gênesis a Apocalipse, Deus é soberano na salvação do homem. Deus é soberano em todos os eventos da história. Porém, os seres humanos são responsáveis em viver diante de Deus de maneira que o agrade. Sempre que nós ouvimos posições teológicas, hipercalvinismo, arminianismo e calvinismo, nós devemos testá-las de acordo com a Escritura. A Escritura é o padrão para toda controvérsia religiosa, teológica. Nós devemos pregar, nós devemos crer naquilo que a Escritura testifica, não no que os homens
pregam. Nós devemos julgar todas as coisas de acordo com o padrão infalível, inerrante da verdade, que é a Escritura Sagrada. Agora iremos ver alguns exemplos sobre a relação entre soberania de Deus e responsabilidade humana na Escritura. Iremos testar essas posições, o hipercalvinismo, o arminianismo e o calvinismo. O texto é Atos, capítulo 4, versículo 27 e 28, que mostra claramente a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Diz assim: porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Nesse texto, vemos claramente que Deus determinou tudo o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, desde os seus sofrimentos até a sua morte na cruz. Tudo isso foi decretado por Deus. Jesus Cristo sofreu nas mãos dos injustos, dos ímpios. É o que diz no versículo 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Ou seja, estava tudo incluso no plano de Deus. Mas ao mesmo tempo, o texto nos revela que os homens foram responsáveis por matar o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles cometeram um pecado, um crime, contra o sexto mandamento que diz: não matarás. Versículo 27. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho que tu ungiste se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Ou seja, Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios, que são os romanos, e os povos de Israel, são responsáveis por cometer esse pecado contra Deus. Outro texto relacionado a esse está no Sermão de Pedro, no dia de Pentecoste, em Atos capítulo 2, versículo 23. Acompanhe comigo. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injusto. Ou seja, Pedro está dizendo, Deus determinou o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Estava dentro do propósito soberano de Deus. Vós o mataste. Ou seja, Deus está dizendo, Deus é soberano em tudo o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vocês mataram o Filho de Deus. Vocês são responsáveis. Diante desse texto, o hipercalvinismo nega que esses homens tiveram escolhas, que eles não escolheram matar o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque já estava determinado por Deus. Então eles negam assim a responsabilidade humana. O arminianismo afirma que os homens eram livres para escolher. Ou seja, os homens poderiam cometer ou não cometer esse ato, negando assim a soberania de Deus, que tudo isso determinou. O calvinismo afirma que Deus decretou a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tem um propósito para isso. Porém, aqueles que cometeram tal ato são responsáveis diante de Deus e serão julgados segundo a reta justiça.